Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. A partir de hoje, nos próximos 2 vídeos, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro do profeta Oséias. Algumas curiosidades históricas sobre o que Oséias está falando, quais são os temas principais do livro de Oséias, enfim. Nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Oséias e sobre isso que a gente vai falar no Entenda a Bíblia de hoje e nos próximos 2 Entendas a Bíblia. O livro de Oséias ocorre entre os períodos do ano 755 a.C. até o ano 715 a.C. O livro de Oséias profetiza, na verdade, para o reino do norte, para o reino de Israel. Lembrem-se, houve uma divisão, reino do sul, Judá, reino do norte e Israel. A capital do reino do sul, Jerusalém. A capital do reino do norte, Samaria. A mesma Samaria que depois foi reconstruída e que depois Jesus esteve nela, visitou ela, pregou a mulher samaritana, pregou aos samaritanos o evangelho do reino de Deus. Isso também é uma característica que a gente vai falar sobre isso no final do vídeo. Oséias profetiza um período muito ruim. Na verdade, não existe um período bom no Reino do Norte, né? Todo o período do Reino do Norte, toda a existência do Reino do Norte, desde a divisão até o ano 722, quando há a invasão à Síria, os reis do Reino do Norte são todos idólatras e todos levam o povo de Israel a pecar contra Deus por causa da idolatria. Então é nesse cenário que Oséias está profetizando sobre a nação do norte, sobre o reino do norte, sobre os israelitas, chamando-os ao arrependimento. Falando da infidelidade do povo, nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, onde vamos falar que Deus faz Oséias sentir essa infidelidade na vida do seu próprio casamento, né? Então é uma curiosidade que também parece estranha aos nossos dias, Deus pedir para alguém fazer o que Oséias fez, mas ele queria que Oséias sentisse o que Deus estava sentindo. Deus queria que Oséias sentisse o seu coração para poder profetizar com autoridade do assunto, né? Entendendo o que Deus sente em relação ao povo do norte, o que Deus sente a essa idolatria que esse povo estava vivendo. Então ele chama esse povo à fidelidade, lembrando sempre de um Deus fiel, um Deus amoroso, um Deus que acolhe, um Deus que chama de volta, um Deus que perdoa, mas um Deus que quer que a gente se arrependa dos nossos pecados e que Deus quer que restaurar a nossa vida. E, aliás, um dos temas também do livro de Oséias, principalmente no final do livro, é essa promessa de restauração. No ano 722, a Síria invade e destrói todo o reino do norte, inclusive a sua capital Samaria, que depois é reconstruída e tudo mais, mas ela é totalmente destruída e a Síria acaba dispersando os habitantes do reino do norte para outras nações, os que ficam acabam sendo casados com mulheres de outras nações, há uma confusão naquela região, então eles acabam perdendo a sua identidade. Mas no final do livro, Oséias promete uma restauração e um retorno de Israel à verdadeira casa dele, à verdadeira presença de Deus, voltando-se para o próprio Deus em verdadeiro arrependimento. Uma promessa que para muitos ainda é futurista, né? É uma promessa que já talvez tenha acontecido em partes, mas ainda vai acontecer e nós sabemos que vai acontecer no final dos tempos, quando Jesus vai conduzir isso, né? É uma das promessas messiânicas, a recondução da restauração do reino de Israel de maneira completa, ou seja, a reunificação de todas as tribos, é uma promessa. Então, quando a gente vê os evangelhos, Jesus chamando 12 discípulos, falando que os 12 discípulos representam as 12 tribos de Israel, a gente vai ver isso lá no livro de Apocalipse, essa unidade deles na ceia, por exemplo, essa ideia de unidade entre eles, né, que eles fossem um só, como Deus e o Filho são um, tem uma ideia de uma profecia se cumprindo, né? Deus fala para pregar o evangelho aos israelitas, as ovelhas perdidas da casa de Israel, tudo isso representa a ideia das profecias de restauração de Oséias. Grande parte desses judeus que, segundo os próprios historiadores, estão dispersos pelo mundo, e quando Jesus manda pregar o evangelho às nações da terra, é a ideia de fazer com que essas pessoas fossem
esses descendentes dos israelitas fossem novamente chamados à presença de Deus, como uma promessa feita por Oséias da restauração dos israelitas. Então, a gente sabe que isso tudo vai se cumprir de maneira plena em Cristo, mas já está se cumprindo no tempo de Jesus, por exemplo, a presença de Jesus em Samaria, Jesus pregando em Samaria aos samaritanos, isso tudo já faz parte do cumprimento profético daquilo que Oséias tinha falado de uma restauração completa dos israelitas. Enfim, o tema de Oséias é muito importante para nós ainda no dia de hoje, nós temos que cuidar com essa ideia de idolatria, trocar o trono do nosso coração, o centro da nossa adoração ser dado a outros deuses ou a outros ídolos, pode ser pastores, pode ser denominações, pode ser pessoas que nós idolatramos hoje e tiramos Deus do centro da nossa adoração. Isso é idolatria, isso é infidelidade para com o Deus que te salvou, infidelidade para com Deus que te remiu dos seus pecados. Então você possa voltar para Deus, se arrepender e entender que Deus é o centro da adoração, que Deus é o centro do nosso coração, Ele precisa ter o centro do nosso coração. Nós precisamos viver o reino de Deus, agora que nós falamos de reino restaurado, a gente não apenas orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, mas que verdadeiramente nós devemos deixar Deus ser soberano da nossa vida, ser o Senhor da nossa vida. Então o livro de Oséias é praticamente sobre isso, são 14 capítulos dos profetas menores, é o maior juntamente com Zacarias, o maior livro juntamente com Zacarias, e fala muito dessa questão da infidelidade do povo. Mas sobre isso, sobre essa questão da infidelidade e daquilo que Deus fez Oséias sentir na carne, nós vamos falar no próximo vídeo, a infidelidade da mulher de Oséias. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.